microfone segurando, tá? Normalmente eu falo no pé da história, então eu vou falar para você escutar. São os condicionantes, né? Natural. Todos nós temos os nossos condicionantes. Domingo, certo maneira, no certo acontecer, e a gente acaba perdendo o jeito para viver. Então, primeiro, boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar aqui. Eu não venho fazer palestra, eu venho estudar com vocês. Certo? Cada vez que somos pautados por um tema, nós mergulhamos nesse tema para aprender. Absolutamente é impossível para uma pessoa, diferente de tantos oradores que existem, simplesmente ler o tema aqui e vai discorrer. Né? Justamente essa foi a maneira com que me foi dada a oportunidade de estudar a doutrina espírita. E é melhor estudar junto com vocês. E eu espero sinceramente de que nós possamos, na noite de hoje, construir recursos para que nós possamos cada vez mais ter um pouco mais de consciência de sentido de felicidade. A felicidade é o grande, eu digo que tudo na vida, se alguém perguntar qual é, quando Deus nos criou, o que é que ficou congênito, o que é de nascença, né, que a gente fala, que é que não tem jeito de não acontecer, sermos felizes. A felicidade é uma condição que todos nós chegaremos, cada um na sua velocidade, cada um na sua etapa, pois há que haver um respeito absoluto na individualidade. E Deus, quando nos criou, eu tenho brincado muito, hoje eu fico até muito receoso de falar, eu tenho visto assim um apelo muito grande nosso, né, por pets, cachorrinho, gato e tal. Eu falei, será que Deus desistiu da gente? Está mais fácil, né? E o que eu vejo de carinho, de amor que nós temos transmitido aos pets, eu falo, olha, esse amor que você está transmitindo ao pet, continue, mas também o transmita para aqueles que estão ao seu lado. Porque essa é a realidade. Nós poderíamos simplesmente resumir tudo numa situação e dizer o seguinte, olha, só há um caminho para a felicidade. Só não tem 2, 3, 4, só há um caminho. É o caminho do amor. E aí a gente fala, puxa, por que o homem tem tanta dificuldade de estabelecer isso como postura, como comportamento? É porque nós estamos ainda crianças na condição do nosso nível evolutivo. São construídos, nós estamos construindo, estamos evoluindo muito. Não sou partidário, né, daqueles que acham que não está um caos. Absolutamente, nós temos grandes realizações da sociedade, grandes progressos, né, que a gente já citou, já nomeou, a gente já fez referências. Às vezes, quando a gente vê todas essas situações, né, a gente que mora aqui em Goiás, eu convivi muito com Itaberaí, com Goiás Velho, né, eu ia passar férias lá, e ali, quando a gente ia em Goiás Velho, ainda vinha os muros, né, certo, construídos pelos escravos. Faz pouquinho tempo, né, pouco tempo, em 1888, é que nós abolimos por lei a escravatura. Até então, os nossos irmãos que tinham a cor escura eram desconsiderados como seres humanos. 150 anos. Olha que progresso extraordinário. Mas, se nós progredimos exponencialmente na condição científica, na condição do conhecimento, da qual hoje nós não temos mais como dominar, né? Não temos mais. Antigamente a gente sabia grande parte do conhecimento. Hoje não, hoje a gente convive e ficamos restritos em sermos muitas vezes assistidos por ele e no conhecimento daquilo que a gente hoje. Mas vamos lá, vamos tentar entrar um pouquinho no assunto, vamos entrar em 2025, porque cada vez que esse ciclo se vira, né, é natural que nós começamos a fazer, não, esse ano eu vou, esse ano eu vou isso, eu vou aquilo. Muita gente faz promessa e eu falo, faz promessa não, faz propósito, né? Porque promessa você tem que cumprir, às vezes você não cumpre, e aí você fica, né, se sentindo, mas faz um propósito. O que é esse propósito? Um objetivo
se fala em objetivo, eu lembro muito de Shakespeare, né, na sua peça O Menestrel, quando ele diz, olha, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então a primeira coisa que nós precisamos saber, para onde é que nós vamos? Qual é o meu objetivo? Qual é o porto que eu quero, certo, chegar? Não adianta um navio super, né, equipado, potente, vai para onde? Sei não. Vou rodar o mundo, vou ficar à deriva. Não, nós não podemos ficar. Nós temos que estabelecer objetivos claros. E a teoria da prosperidade, né, isso ficou muito claro, principalmente nos Estados Unidos, quando se estabeleceu, olha, se você pensar, se você estabelecer uma meta, um objetivo e firmar seu pensamento, você vai atingir, porque tudo nasce no pensamento, é plasmado ali. E por isso, muitos dos movimentos, não vou chamar isso de religião, de movimentos da teoria da prosperidade, falam, você vem para cá, que aqui você vai crescer, que você vai fazer isso, você vai comprar carro, vai comprar casa, vai fazer isso. Por quê? Porque ele começava a estabelecer uma postura positivista naquele campo. Mas nós temos outros campos para serem focados. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer uma promessa hoje. Eu vou fazer um propósito. Eu fui lá na minha biblioteca assim, e cheguei um livrinho. Esse livrinho chama Tábuas da Felicidade. Quando eu vim de Brasília para cá, eu já estava, né? Quando a gente fala em livro, eu acho muito importante, quando eu falo em livro, eu lembro o que é que um livro pode fazer como transformação para cada um de nós. Eu sou um desses que, aos 20 anos por aí, né, não numa casa como essa, mas em Brasília, entrei pela porta da irradiação espírita e estava completamente, estava muito mal. Estava sem chão, estava precisando de acolhimento, de carinho, certo? Estava realmente muito sentido. Me falaram, vai procurar o espiritismo, não fui eu, certo? Entrei sozinho na irradiação espírita. E quando entrei, já estavam lá todas as pessoas sentadas. Eu entrei, sentei num pouquinho de madeira e eu estava triste, algumas lágrimas caíram nos meus olhos e alguém me viu. Eu falo isso, eu estou vendo ela aqui agora. Estou vendo ela aqui agora e você, graças a Deus. Ela sentou do meu lado, olha, e falou assim, ó, Matéria de Calcutá, tem alguma coisa que posso fazer para lhe ajudar? Eu falei, olha, não estou bem. Aí ela me olhou pela sua condição, verificou, fez uma anamnese, fica aí, assiste, vai começar a palestra agora, depois a gente fala. Tá bom? Tá bom. Eu vim, assisti uma palestra, foi a minha primeira palestra que assisti no Centro Espírita. E ela voltou, sentou do meu lado, só que agora ela não voltou mais sozinha, ela voltou com 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela falou, olha, eu queria te dar esse livro para você, tem que prometer que você vai ler, você vai voltar aqui à casa. Nós temos assim, ele me deu todas as recomendações. E eu peguei aquele livro como fosse a tábua, não da felicidade, mas a tábua da salvação. Fui primeiro no Evangelho, encontrei um acolhimento, eu me senti acolhido, porque eu comecei como jovem ainda, 21 anos. O jovem, ele é muito inquieto, porque ele quer respostas para tudo, ele é extremamente racional, né? E eu queria, a primeira pergunta, mas por que eu estou sofrendo? Qual a razão e para que eu estou sofrendo? E aí eu descobri. Não é a razão do sofrimento. Acabou com o meu sofrimento? Não. Eu devo ter convivido com chamado de um bolinho de angústia que tem 3 anos. Eu falava assim, eu vou te eliminar daqui, você vai sair daqui. Eu vou vencer você. Desculpe fazer esse testemunho aqui. Por quê? Porque aí quando eu, já passados muitos anos, mudei de Brasília para cá, e já comecei então a minha jornada, já quando vim para cá, já comecei a fazer algumas explanações evangélicas. E quando então conheci o irmão Sheila, né? O irmão Sheila é uma das grandes entidades, de grandes instituições que tem aqui. Eu acho que teve uns 35 anos que comecei a falar com o Sheila. E lá encontrei uma pessoa também, acolhedora, que chamava Seu Onofre. E o Seu Onofre um dia chegou e ele me falou sobre
mentalização que eles tinham, né? E falavam, Sonolfo, que é legal, só que é 5 horas da manhã. Eu falei, não, Sonolfo, não pode ser assim. Comecei a falar, mas eu vou te dar um livrinho, você vai. Ele me deu esse livro. Tábuas da Felicidade. 1989, a edição dele. Isso aqui eu não largo nem jeito. Tábuas da Felicidade. E essa Tábuas da Felicidade, ele é um livro em que ele, em seus 30, acho que 31 itens, ele vai falar sobre tudo. Sobre as coisas básicas da vida. Sobre a saúde do corpo, sobre a oração, sobre o álcool, sobre tudo. Aí eu comecei a imaginar assim, o que vêm ser essas tábuas da felicidade? As tábuas são justamente a unidade de cada um que, em certo momento, eu posso agarrar numa tábua até me salvar, mas o ideal é que eu possa pegar todas essas tábuas e ir formando e constituindo o quê? Um barco, para que eu possa então agora ficar confortável naquilo que foi construído por essas tábuas de felicidade, da quais algumas eu vou falar. E eu tomei uma decisão muito clara de que eu vou estimular a produção desse pequeno livrinho, certo? Igual temos o pensamento de vida, né? De Emmanuel, uma outra obra-prima nesse campo daquilo que nós vamos abordar hoje. Então, gente, desse ano que começou 2025, a gente, ontem eu estava faço pilates, estou falando tanto de mim, né? Mas isso não é qualidade, não. E aí encontrei lá uma professora, ela falou assim, eu comecei o regime, mas é difícil demais, tentei fazer isso, estou tomando Ozempic, né? Então vamos dar uma injeção lá que é para poder acelerar. E eu falei, logicamente a gente que né, a gente fica fazendo essas reflexões. Então o que acontece é o seguinte, justamente a gente tem primeira consciência, né? Nunca nós tivemos tanto conhecimento da importância de cuidar do nosso corpo. Da importância de cuidar do nosso corpo. E hoje as informações são muito fáceis e acessíveis para todos nós, que ela é inicialmente o resultado de cuidar da nossa condição física, da qual nós temos algumas posturas e comportamentos, cuidar da nossa alimentação, né? Somos tão conhecedores hoje de alimentação. Beber água, né? É impressionante porque se bebeu tanta água, hoje todo mundo carrega uma garrafinha d'água e vai beber água, bebe 2 litros d'água, 2 litros e meio, 1 litro e meio e tal, porque isso ficou quase que já intrínseco de que isso é importante. Nosso amigo falava sobre fé, né? Como é que eu bebo água, eu não tenho a menor noção do metabolismo, o que a água me faz bem, alguém já me falou, já li, já publicaram, então isso é quando a gente absorve certas coisas, não por modismo, mas porque já temos conhecimento suficiente para nos dar segurança de tomar essas decisões. Então nós cuidamos do nosso corpo, e cuidar do corpo é importante, muito, somos espíritas, e nós como espíritas sabemos de que o nosso corpo é o nosso meio do espírito aqui se manifestar, vir aqui reencarnar, para que ele possa então frequentar essa escola que há de nos proporcionar o nosso processo evolutivo, o nosso crescimento, a nossa renovação. E eu digo então uma frase muito forte: cuidar do corpo como se fosse viver 100 anos, mas cuidar da alma como se fosse morrer amanhã. Somos muitas vezes rigorosos em cuidar dos nossos corpos, disciplinados. Sim, na vida há necessidade de disciplina, seja para uma caminhada, seja para ir até um exercício físico de uma academia. E logicamente que a gente respeita as limitações, tem que respeitar as condições kármicas, que muitos de nós nascemos com as nossas condições congênitas que não nos permitem certas coisas. Mas é muito importante que a gente se cuide. E dentro dessas tábuas da felicidade, nós vamos ver uma das situações é o quê? Nós precisamos saber nos alimentar com equilíbrio, alimentar com sabedoria, né?
e não simplesmente pelo aspecto prazeroso. O prazer faz parte da nossa vida, mas nós temos que aliar o prazer e a responsabilidade, e a saúde. Nós aprendemos, né, esse país principalmente, que é um dos grandes países que reduziu o consumo de fumo a níveis dos maiores do mundo. Países mais evoluídos no campo do conhecimento, ou no campo da economia, principalmente países asiáticos, alguns países europeus, né, quando vai para lá, ainda fumam muito acima do que nós brasileiros fumamos. O que foi isso? Consciência. Consciência, não foi por proibição. É proibido comprar cigarro? Não. Né? Mas houve uma consciência que foi colocado isso paulatinamente, e a gente então estabeleceu essa consciência que a gente chama, aí é uma fé absoluta de que o cigarro não faz mal. Eu o abandonei, e com isso então eu cuido mais do meu. E às vezes nós vamos encontrar ainda alguns de nós que fumamos. E o que acontece? Se alguém que fuma, não se sinta sensibilizado nem nada, tá? Mas eu tenho certeza que o que está na carteirinha do cigarro? São as coisas mais terríveis que a gente possa imaginar. Cigarro mata, cigarro dali, cigarro daqui, tem a foto lá da caveira, de tudo isso. Como é que eu faço? Então eu estou sendo consciente, absoluta. Não dá para eu dizer, não. Lá no passado, em relação ao cigarro, quando as empresas tabagistas sabiam que o cigarro fazia mal, eles já sabiam, mas esconderam. E aí o consumidor que veio a sofrer câncer, isso, vocês sabiam e não falaram para nós? Eles entraram na justiça de milhões de indenização. Foi? Milhões. O que quer dizer isso? Que é no mínimo que vale a nossa vida. Milhões. Agora você que hoje fuma, então você está querendo dizer a minha vida não vale absolutamente nada. E não. Por quê? Porque nós temos consciência de que se nós não cuidarmos, a gente vem com planejamento de viver aqui 60 anos, 70 anos, 80 anos, cada um tem o nosso plano, né? Tem a nossa carga vital, que ela tem que ser consumida no dia a dia da nossa vida, mas se nós desprezamos essa saúde, a gente volta para o mundo espiritual prematuramente. E isso é considerado o quê? Suicídio inconsciente. Que teve como nosso grande professor e orientador André Luiz, que voltou ao mundo espiritual precocemente, pois ele malbaratou, certo, a sua saúde, ficou 7 anos, né, no tempo que a gente vive dentro da escada espiritual, 7 anos no mundo, no umbral, e escutava: suicida eu? Depois ele se conscientizou. E aí o processo de conscientização é início do processo de recuperação. Então cuidar do corpo é muito importante. E hoje a gente vê, certo, muita gente fazendo tudo para cuidar do seu corpo, e aqui vai a relação absoluta de que cuidemos do corpo, para que a gente volte para o mundo espiritual no momento certinho. E às vezes, né, quando a gente fala que cuidemos do corpo como se fosse viver 100 anos, mas nós temos que muitas vezes entender de que às vezes ela chega por outros caminhos. A morte às vezes pode chegar de uma forma muito prematura, muito rápida. Ainda nesse domingo eu assistia no programa fantástico aquela médica brasileira, nordestina, né, que veio a falecer num incêndio na Tailândia, se não me engano, num país asiático. E depois então traça-se o perfil daquela pessoa, a família sofrida, né? Pai, mãe. Olha, eu não sei quem já perdeu o filho, mas é duro, né? É duro. Seja qualquer a idade. A minha avó falou para minha mãe, minha mãe chamava Domingas, e meu pai morreu muito cedo. Eu sei que você perdeu o seu marido, mas você não sabe o que é perder um filho. E lá estava essa família, e aí foram traçar o perfil
de caráter, de comportamento psicológico dela, só viam virtudes, só qualidades. Eu falei assim, puxa, que felicidade poder desencarnar nessas condições. Numa, entre aspas, fatalidade, a qual não existe nesse campo, ela volta para o mundo espiritual e deixa para trás uma herança de exemplos, de comportamento, de qualidades. Por isso, então, nós sempre temos que estar preparados para voltar para o mundo espiritual, em qualquer idade que estejamos. Porque eu não quero aqui assustar absolutamente, mas às vezes a morte não manda recado, ela chama. E voltar para o mundo espiritual despreparado não é legal, não é bom, a gente acaba sofrendo. Então aceleremos esse processo de aperfeiçoamento. E para isso, então, dentro desse tema, né, ajuda-te que o céu te ajudará, não puder traduzir essa situação. Nós temos então todo um concurso de ajuda para nós, mas necessário é que nós façamos a nossa parte. Se você está cuidando do corpo, cuidando da alimentação, equilibrado tudo na sua vida, será suficiente. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala nessa condição, ele fala e traz lá cuidar do corpo e do espírito. Mente sã, corpo são. Então há uma recomendação clara de que nós precisamos, cuidamos do corpo, cuidamos da nossa saúde física, precisamos cuidar urgentemente da nossa saúde mental, do nosso comportamento mental. Por quê? Tudo nasce na mente, tudo. A mente é a matriz dos pensamentos e tudo é fruto do pensamento. Tudo que está materializado nasceu do pensamento. Não é que sejamos criadores sozinhos, não, absolutamente. É que quando Thomas Edison estabeleceu o seu propósito de iluminar, de fazer luz, de ter a luz incandescente, o que ele fez? Ele se colocou em predisposição para atingir esse objetivo. E aí, quando você faz isso com um objetivo nobre, você vai ser completamente assessorado pela plenitude chamada Deus. Portanto, quando a gente fala do corpo físico, e uma das coisas fáceis da gente entender da saúde mental, e aqui podem ter profissionais dessa área, nós não vamos estar aqui entrando na área médica, mas nós sabemos, hoje a gente sabe que uma palavrinha que chama-se somatização, né? Somatizar. Somatizar o que é? É aquilo que vem do campo mental e atinge o nosso corpo físico. Então, quando nós estabelecemos uma postura mental negativa, e aí nós podemos dizer, eu fico preso a doenças, eu fico preso a pensamentos negativos, eu fico preso a uma série de coisas negativas, isso acaba somatizando. Então, para isso nós precisamos fazer uma mudança de postura. Essa mudança de postura, nesse dia que eu ganhei esse livro, o Senhor Nosso falou para mim, eu vou te dar uma regra de ouro. Coloque isso como sua atitude constante, não é diária, é constante. A cada pensamento negativo que tiver, contraponha imediatamente um pensamento positivo. E ele falou, a vida é tão simples, isso é racional, Fernando. E ele sabia que eu falava para ele que eu sou extremamente racional. Se você é racional, o que é um pensamento negativo? Dentro do campo da matemática, -1. O que é um pensamento positivo dentro da matemática? +1. E a gente aprendeu que -1 com +1 se anula. Então, este tem que ser a primeira postura nossa.
E nós temos que evitar justamente de adentrar qualquer atmosfera negativa. Às vezes a gente começou o ano novo. Até agora nós estamos nos abraçando, agora é feliz, 2025, feliz. Vai acabar o clima. Já me acaba. E aí, como é que está a economia? Como é que está? Como é que está difícil? E quando a gente vai e alguém se acerca de nós e traz consigo a sua carga pessoal, porque o pensamento, antes de influenciar, ele influencia o seu meio, influencia nós completamente. E quando alguém chega e traz a sua atmosfera, você tem duas posturas: ou eu entro na atmosfera dele, ou eu simplesmente não entro. Nem alguém chegar a falar mal de alguém, não é comigo. Não vou fazer uma má educação, mas vamos desviar do assunto. Vamos pensar em outra coisa. São tantas coisas que nós podemos evitar. E com isso, porque nós aprendemos que os pensamentos, eles criam um aspecto vibracional, né? Então ele faz isso, seu comprimento, igual rádio. Quando eu falo em rádio, quando eu falo em vibracional, quando eu falo em sintonia, eu lembro quando o Joaquim morava em Goiânia, alguém me chamou para fazer uma palestra, porque estavam muito preocupados, porque eu não estou aqui absolutamente criticando a pessoa, mas não me afinizava com o programa também. O programa do Ratinho, quando saiu. Então o programa do Ratinho, ele era realmente, né, discutível. E aí o dirigente lá daquela coisa falou: não, vem aqui, você vai falar e eu quero que você fale que a pessoa tem que parar de assistir o programa do Ratinho. Eu falei: rapaz, eu não posso fazer isso, absolutamente. O que eu posso dizer é o seguinte: cada um sintoniza no canal que quer, não é? E quando a gente fala em sintonia, hoje nós vivemos tudo à disposição nossa para que nós possamos nos sintonizar. E falamos em pensamento, eu posso perguntar: o que você lê? O que você entra na web? O que é o canal que você sintoniza na sua televisão? Às vezes nós hoje, com esses grupos que estão formados, com a Facebook, com o Instagram, com o TikTok, às vezes nós adentramos esse ambiente e absorvemos, pode ver, ele acaba nos absorvendo, trazendo para nós cargas positivas, mas cargas negativas. Tem cada mensagem maravilhosa que nós recebemos. Tem cada mensagem que não é positiva. Qual é? O que temos que fazer? Deleta. Não vê, não entra, critique, não me sintonizo com isso. Mas isso tem que ser a sua coragem, a sua vontade, a sua postura, em todos os aspectos da nossa vida. Ajuda-te, que aí o céu te ajudará. O que é que nós vamos buscar? Porque quando eu vejo o Evangelho e vejo essa máxima: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei que vai vos abrirá, eu lembro da teoria da prosperidade também. É uma realidade. Buscai, ou seja, proatividade, né? Não adianta a gente chegar e ficar parado. E aí, arrumou emprego? Não. Tem procurado? Não. Vai conseguir como? Né? Como? Não, eu vou buscar. Eu fui, então estou sendo proativo para buscar. Mas há uma coisa que nós precisamos aliar ao buscar e achareis, o pedir, obtereis e bater e vos avisar. O aspecto educacional. Cuidado no que bate, no que pede, na porta. Se você procura, porque essa é a realidade. Quando a gente fala em pensamento, eu vou ler aqui uma pequena, desse livro aqui também, eu já paro. Esse é outro livro. Quantos minutos? Não. De jeito nenhum. Olha, essa é outra preciosidade. Falei isso olhando sempre para você, né? Qual é a preciosidade desse livro aqui, editado por Leon Denis? Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec. E a gente dizem a espiritualidade que ele era New Step, né? Se o Allan Kardec tivesse algum problema, ele seria já preparado para isso. E ele escreveu essa preciosidade chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Preciosidade. Foi esse livro que nos levou a abrir o
primeiro século já, com o patrono Leão Denis. E dentro desse livro, que ele pode ser dividido em diversos, ele tem lá a parte chamada O Pensamento. Riqueza. Mais à frente ele diz, olha, ele tem um subtítulo, A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. A disciplina do pensamento é a consequente reforma do caráter. Se queremos reformar o nosso caráter, o Espiritismo fala em reforma íntima, ele leu em relação à reforma individual e à reforma coletiva. A reforma coletiva do mundo passa obrigatoriamente por nossa reforma. Não queiramos reformar o mundo sem primeiro nos auto-reformarmos. Fizemos a nossa parte. E quando nós falamos então em pensamento, ele é essencial para que a gente possa começar a fazer a nossa própria transformação, melhorar nós próprios. Veja só o que diz Leão Denis sobre isso. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. O pensamento gera nossas palavras. O pensamento depois gera nossas ações. Vou até ler aqui, vou ler isso aqui. Isso é ruim, meu irmão. O pensamento gera as nossas palavras. Por isso temos que cuidar dele. Eu vou introduzir. Cuide dos seus pensamentos, pois eles se tornam palavras, se tornam atos, se tornam gestos, se tornam escritas. Cuide de suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuide de suas ações, pois elas se tornam hábitos, condições. Cuide de seus atos, pois eles definem o seu caráter. E agora vamos para o final. Cuide do seu caráter, pois ele define o seu destino. Então, o pensamento está intrinsecamente ligado ao nosso destino. Destino bom ou destino, entre aspas. E essa é a grande desafio que nós temos que ter. Não é difícil? Não. A cada pensamento negativo contribui um pensamento positivo. Dentro do pensamento é necessário que a gente também adentre os aspectos do sentimento, porque diz que o sentimento é a forma das ideias. Quem daqui já não teve um pouquinho de ciúme? Tem, né? Às vezes a gente tem quando é mais jovem, tudo. E o ciúme somatiza, não somatiza? Quando você fica lá na cama rodando, pensando, fazendo projeções mentais, você está com esse sentimento que estabelece essa forma, começa a dar sudorese, seca a boca. Mas mais do que isso, quando nós então temos um sentimento chamado ressentimento, mágoa, nós então forjamos essa ideia de que é perigosa, de revide, de vingança. E aonde que nós podemos, o sentimento estabeleceu essa ideia? A ideia ela vai ser dirigida pelo pensamento. O pensamento pode virar atos, ações. Agora é o momento em que eu vou estabelecer, não, vou frear, vou segurar, vou trabalhar. Assim, tem tanta coisa em relação a isso, sabe? Assim, então vou contar mais umas coisas que nós precisamos, talvez de utilização. Eu recomendo aqui, não vendo um livro, não tem nem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, então posso perfeitamente indicar: comprem este livro se puderem, O Problema do Ser Destino. É fantástico, de uma atualidade imensa. Então, para encerrar, vou contar uma história. Tem muitas outras coisas que a gente sabe. Mas um Fernando da vida, que estava desequilibrado, em conflitos, em sofrimento, mas ainda sobrava a ele essa
sua última opção, em que ele estabelece a sua postura de se ajudar na oração. Ele conseguia ainda dessa forma orar. E ele orava a Jesus e pedia: Jesus, me ajuda que eu estou sofrendo, tira tudo isso que me sufoca, Jesus. E um dia ele estava assim na sua oração, bateu na porta, bateu na porta, e ele abre: quem é? Jesus. Quando ele vê Jesus, é lógico, né? Imagina mais o problema de Jesus. Ele vai, Jesus entra. Quando Jesus entra, já vê o cenário da sala. Numa mesa está a Bíblia aberta no Salmo 91, que é um salmo grande. Na parede do Salmo 20, que é um salmo menorzinho. Enfim, demonstrando ali a sua postura religiosa. Jesus sentou e ele começou a desabafar com Jesus, dizendo que precisava te achar no caminho. Jesus, então, querendo conhecer um pouco mais dele, falou assim: posso ir na sua cozinha? Ele lembrou então de todas as bebidas, da bagunça que estava, da farra que estava na cozinha. Falou: não, Jesus, não tem nada no seu cozinha, não tem nada lá. Não entra lá não, deixa isso para lá. Aí, Jesus, daqui a pouco então Jesus querendo entrar no seu íntimo. Posso ir no seu quarto? Ele lembrou das revistas pornográficas, das coisas que estavam fazendo. Não, Jesus estava se desculpando. E continuava desabafando. Daqui a pouco, alguém bate na janela, lá do quarto. Ele corre lá para ver. Quando ele abre a janela, quem é? O diabo. O diabo. E aí, vamos entrar, vamos continuar a nossa frase. Não, escolhe daqui, some daqui, empurra para lá. Não vou sair, não vou ficar, vamos ficar. Não, vai embora. Com muita força ele consegue. O diabo. Lá. Volta a conversar com Jesus. Expondo as suas necessidades. Daqui a pouco bate outra vez. Só que agora está na cozinha. Ele vai lá e está o diabo querendo entrar outra vez. E ele vem com o diabo. É um esforço para nascer. É um diabo, então não é fácil. Voltou já suado, cansado. E Jesus ensinou. Na terceira que ele bate, ele se entrega a Jesus. Fala: eu vim cá, te recebo, fica aqui, eu sei. O diabo me larga. Aí o diabo voltou outra vez lá. Agora lá na garagem, Jesus, estou lá. Jesus, quando foi abriu a porta da garagem, o que o diabo estava falando? Não, desculpa, foi engano. Foi embora, né? Jesus voltou para você. E aí, falou: Jesus, eu rezo tanto, oro tanto, peço tanto. O que é que acontece comigo? Por que eu não consigo viver bem? Ele falou: sabe por quê? Porque aqui na sua casa você só separou para mim a sala, o quarto não, a cozinha não, a garagem. Então, uma das coisas que nós aprendemos, trazidos por Jesus, esse cara aqui é um mestre fantástico, de uma didática fantástica. Olha, não dá para servir a Deus e a mamon. Não dá para essa dualidade. Você tem que estabelecer a quem você vai servir, a quem você vai se unir, a quem você vai estabelecer a ligação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E assim, cabe a nós, cada um, escolher a quem servir. E eu acho que estrategicamente servir a Deus. E servir a Deus é a coisa mais fácil que tem, pois o que Ele espera de nós é somente o bem, o amor, a fraternidade, todas as virtudes que nós temos potencialmente em todos os nossos corações. E finalmente, gente, eu digo o seguinte: há uma recomendação de Jesus muito clara em relação a essa condição de entrar em sintonia com Deus.
Nós, às vezes, passamos pelas nossas dificuldades, passamos pelas nossas privações. Jesus disse: vá, entre dentro do seu reservado, da sua intimidade, e ali, ora. O que é orar? O que é orar? Ontem eu perguntava para uma pessoa que terminava a nossa reunião: você pode fazer? Eu não sei orar. Todos nós sabemos orar, porque orar é conversar com Deus, só isso. Conversar com Deus. É entrar em sintonia, é sentir. E, finalmente, para compreendermos o seguinte: quando nós nos desligamos do mundo de Mamon e entramos no mundo de sintonia com Deus, Deus é plenitude absoluta, completa. Já vi esse exemplozinho aqui. O que nos é solicitado é simplesmente uma mudança. Às vezes nós chegamos num centro, vamos lutando: olha, eu estou sedento, né? Eu estou necessitado, como estava esse rapaz. E aí o dirigente vê que está chovendo torrencialmente e essa pessoa está sedenta debaixo de chuva. Por quê? Ele recomenda ele: vai lá fora, pega esse copo seu e deixa ele de cabeça para baixo. Ele fica aí na chuva, para você recolher a água que há de se saciar. Acho que ele já vai dizer que esse cara é doido, né? Não vai entrar água aqui. Mas fica lá, a água bate. Ele volta, agora volta lá. Copo para a boca para cima, rapidamente se enche. O que é que te mudou? Postura mental, postura comportamental. Nós temos que estar na condição de postura de receptivos para a plenitude divina. Plenitude divina é plena, é de graça, é constante. Aí está. Ela é plena. Nós estamos plenificados. Nós é que fechamos. Não há possibilidade de acessar o sol sem abrir a janela. Abra a sua janela. Abra o seu coração. Entre em sintonia com as coisas mais puras do mundo. E elas não são absolutamente difíceis. Absolutamente. Podemos ser o que for professor, podemos ser ginasta, podemos ser dançarino, podemos ser tudo possível. Que Deus abençoe. Que vocês recebam assim um abraço muito carinhoso, porque vocês é que lhe permitem estar aqui. A oportunidade dessa casa me dá, né? Vou ficar aqui até o dia que eles quiserem me demitir. Se mesmo tempo, a justiça pedir a estabilidade.